Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 11, no painel O Novo Testamento. Na parte 2, porque eu dividi o texto, né? O auditório já estava quase lotado. Apalpei minha cadeira e agradeci o início da aula. Antes, João e Corina fizeram uma bela prece. Depois, o coral da universidade cantou o hino de Jesus. À medida que cantavam, os personagens do cristianismo iam surgindo no palco em momento de grande beleza. Apaixonei-me por Pedro, a pedra angular da Igreja de Cristo. Nasceu Jesus, Jesus de Nazaré, nasceu Jesus, Jesus de Nazaré. Tornou-se criança, embalado foi, nos braços de Maria a todos ensinou. O amor da família o também trabalhou. Numa carpintaria ensinou as escrituras. Para as criaturas, ele amou e perdoou. Jesus de Nazaré jamais nos deixou. Jesus era o nome que aparecia em destaque no painel, dando início às questões. Resposta: significa Deus salva, significa consagrado e era o título dado ao futuro libertador. Painel: Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, o filho de Maria. Resposta: dando a genealogia de José, Mateus segue o costume hebraico de não dar a genealogia das mulheres, mas demonstra que Maria deve ser da linhagem de Davi para ser sua esposa. Tanto é que vai com José inscrever-se em Belém, no recenseamento. Painel, capítulo 1, versículo 18. A origem de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo antes de coabitarem. Resposta: Maria era noiva de José. Entre os judeus, o noivado gozava dos mesmos efeitos jurídicos do matrimônio, muito embora entre um e o outro intercorresse às vezes até um ano. Painel, capítulo 1, versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu deixá-la em segredo. Painel, capítulo 1, versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Resposta: Mateus afirma a virgindade de Maria. Ela permaneceu virgem no parto e depois dele, porque muitos ainda duvidam. O homem mundano rejeita esse trecho do evangelho, porém o espírito a duvidar dele causa-nos espanto. Como falar em evangelho rasgando as escrituras? E nelas está bem clara a virgindade de Maria. Painel, capítulo 2, versículo 4 e 5. E convocando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias, e eles disseram-lhe: em Belém de Judá, porque assim foi escrito pelo profeta. Resposta: os príncipes dos sacerdotes eram os chefes das 24 famílias sacerdotais. Os escribas gozavam de muita reputação como professores da lei, que a transcreviam para as sinagogas e a explicavam ao povo. Como podemos notar, foram os príncipes dos sacerdotes que explicaram ao povo a chegada de Jesus. Naquela época que existiam as religiões de hoje, não existiam as religiões de hoje. Se não cremos nas escrituras, não acreditaremos também na doutrina espírita, pois ela está bem viva nas escrituras. Painel, Mateus, capítulo 2, versículo 18. Uma vez que se ouviu em Ramá pranto e lamentação, Raquel chorando por seus filhos sem admitir consolação, porque já não existiam. Resposta: Jeremias, capítulo 31, versículo 15. O pranto de Raquel sepultada em Ramá, perto de Belém, pelos filhos massacrados ou deportados pelos caldeus, depois da destruição de Jerusalém, em 96 a.C., renova-se. O pranto do massacre dos inocentes executados por Herodes. Ramá significa altura. É uma colina. Jeremias apresenta-nos Raquel, avó de Efraim e Manassés,
Típica mãe israelita que chorava na colina de Ramá, as mães choravam nos lugares altos daquela colina de onde se vê todo o Efraim. Raquel contemplou os seus pósteros levados para o exílio e massacrados. Mateus aplica esta passagem ao pranto das mães dos meninos trucidados por Herodes. Painel, Mateus capítulo 2, versículo 23. E chegando, habitou uma cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo que se tinha predito pelos profetas que seria ali chamado Nazareno. Resposta. Mateus, nesse versículo, não pretende citar nenhum profeta determinado, mas todo o conjunto de profecias que no Antigo Testamento se refere à vida humilde, oculta e desprezada dos olhos dos homens que o Messias vivera em Nazaré. Em Jó, capítulo 1, versículo 46, vimos que os profetas se referiam a Nazaré como cidadezinha desconhecida e desprezada pelos próprios judeus. Painel. O que significa fariseus e saduceus? Resposta. Fariseu significa o que está separado. Formavam uma seita espiritual nacionalista e rigorista, preocupada com a observância da lei e o apego exagerado às suas tradições orais, consideradas às vezes superiores à própria lei. Os saduceus, cujo nome deriva provavelmente de Sadoc, chefe supremo dos sacerdotes sob Salomão, eram oportunistas e lacistas, aceitavam apenas o Pentateuco, negavam a imortalidade da alma e simpatizavam com as doutrinas materialistas e com a cultura helênica. Painel, Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judá, dizendo: arrependai-vos, porque está próximo o reino dos céus. Resposta: arrependai-vos, ou melhor, emendai-vos, no grego, mudai de mente, convertei-vos. João pregou ao povo a transformação interna da mente e da vontade, que deveria depois manifestar-se externamente com a mudança de proceder. Painel, Mateus, capítulo 3, versículo 16, 17. Depois que foi batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que abriram os céus. Viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E eis que ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Resposta: abriram-se os céus porque ocorreu um fulgor imprevisto como um raio. A visão não foi tanto para Jesus, mas para Batista. João, capítulo 1, versículo 34, e a multidão dos circunstantes, Lucas, capítulo 3, versículo 21. Painel, este é meu filho amado, no qual pus minhas complacências. Resposta: com que carinho Deus pronunciou essas palavras, este é meu filho amado. Nele Deus confiou, dando-lhe a incumbência de trazer à terra os ensinamentos divinos. Nesta hora, Deus proclama a dignidade de Jesus, apresentando-o como seu filho. É a primeira manifestação da Santíssima Trindade. Deus, a voz, Jesus, o Filho, a pomba, o Espírito Santo. As comunicações espirituais. Naquele momento foi encerrada a aula. Fui o último a sair e quando fiz o bem devagar. No pátio, o grupo me esperava. Deseja estudar mais? Sim, por mim nem saía desse local sagrado, mas o mundo me espera e, por mercê de Deus, são dois mundos tão meus, o do esclarecimento e o da prática. Por isso que o livro se chama Dois Mundos Tão Meus, conhecimento e prática. Vamos nos encontrar com Lauro, que nos espera na ala 10. Comunicou-nos Hilário. Aí essa parte que nós vamos ver o Lauro vai ficar para amanhã, a terceira parte. No texto de hoje, apesar de ter sido uma leitura um pouco mais compridinha, ele está falando da passagem, né? De como foi concebido Jesus, como Maria foi escolhida, né? Que antes disso já tinha outros parentes deles, primos, né? Pessoas próximas dele, que já estavam pressentindo, sentindo e tomando informações do plano espiritual de que viria
aí o Messias, aquele que viria salvar eles de todos os desmandos do governo de Herodes e tantos outros que estavam ali em volta dele, né? Que só exploravam o povo, tendo ali senhores da lei, senhores do conhecimento espiritual, que também já utilizavam esse conhecimento em prol de abusar da boa vontade do povo. E aí sim, naquele meio tormento que viviam aquelas cidades e aquelas sociedades construídas em torno de uma religião ali fundada por homens imperfeitos, né? Príncipes sacerdotais que utilizavam a sua doutrina para o seu bem, não visando de forma alguma a transformação íntima das pessoas, que isso seria algo que poderia voltar contra eles próprios. Então eles não tinham esse objetivo. O objetivo era apenas de criar cordeirinhos, né, que aceitassem todos os desmandos deles. E aí Maria foi concebida, né, com a graça da espiritualidade para receber o nosso mestre, tudo muito bem preparado pela espiritualidade, onde Jesus mais tarde vem completar a Santíssima Trindade, né, que seria Deus, o nosso Pai, Ele, o nosso irmão maior, e o Espírito que vem através da pomba seria o Espírito da verdade, seriam os espíritos de luzes, né? Então há várias passagens dentro do conceito bíblico, mesmo do Velho para o Novo Testamento, onde há condições da gente entender que o Espiritismo estava ali. Não a doutrina espírita, mas o Espiritismo, ou seja, a comunicação com os espíritos. Sempre existiu desde que o mundo é mundo, afinal de contas, todos nós somos espíritos. Nós temos na carne 5 sentidos, mas nós podemos desenvolver o sexto, que é justamente esse sentido de conversar, de ter comunicações com o nosso lado verdadeiro, que é o lado espiritual, a nossa casa real, que é o plano espiritual. Então, de forma alguma, nenhuma pessoa de nenhuma religião tem o direito de nos tirar da Bíblia, porque nós estamos ali também. Nós estamos nos contos religiosos, sim. Nós estamos nas passagens bíblicas, sim. Os espíritas são pessoas, tanto quanto os outros que vivenciaram essas passagens, esses períodos históricos, que infelizmente muitos deles foram muito tristes para o nosso contexto de evolução, né? Ainda muito atrasado moralmente. Nós já estivemos lá na era de Jesus, ainda antes de Jesus, nós já vivenciamos vários períodos e certamente nós estamos construindo essa história de amor, de progressão espiritual e moral. E cada vez que a gente vai estudando, a gente vai percebendo, né, quantos erros os homens foram cometendo, transgredindo leis e repassando informações erradas em prol do seu egoísmo, do seu orgulho. E aqui o texto vai apontando nessas narrativas da época, desde da concepção, nascimento de Cristo, como uma forma de realmente uma transformação íntima do ser humano. Ou você acredita ou você não acredita, não tem aquela questão do precisa provar, apenas precisa sentir, ligar as situações à lógica delas, e pela simples lógica tudo se é provado, né? Que nada foi feito ao acaso, o acaso não existe. Tudo que acontece na vida das pessoas, das nossas vidas, tem um efeito para Deus. Deus é um arquiteto de tudo aquilo que nos ocorre. Ele sabe as nossas necessidades, o momento certo de agir. Ele deixa a gente atravessar os vales das sombras, porque nós buscamos eles através do nosso uso do livre-arbítrio errado, mas ele também dá a questão
de balsamizar essas dores que nós causamos, né? Então, Jesus, a vinda de Cristo, foi justamente para balsamizar as dores que nós estávamos criando naquele próprio período. E que fosse, se continuasse daquela forma, nós voltaríamos à vida selvagem, né? Da era lá de Moisés, olho por olho, dente por dente. Então, não, Deus foi lá, interviu, falou, não, nós vamos trazer um espírito de uma máxima moral, que era Cristo, que é o nosso governador do nosso planeta Terra. Ele pegou essa missão, ele se sacrificou em físico, mas dentro da sua moral, do seu desenvolvimento espiritual, ele não sentiu nada, porque ele olhava para a gente como ele falava lá na cruz, Senhor Deus, né, perdoe todos eles que não sabem o que fazem. Então ele via a gente como crianças, como seres muito imaturos, muito imperfeitos. Então ele olhava a gente com um olhar solidário, daquele tipo assim, eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo aqui, vocês não estão entendendo, mas não tem problema, uma hora vocês vão despertar. O importante é que eu vim, estou fazendo a minha parte, vai ser estudado aquilo que eu estou fazendo, vocês vão percebendo no decorrer do caminho que este aqui é o verdadeiro caminho para chegar a Deus. Por isso que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, todo o contexto histórico da vinda de Cristo teve todos os seus minuciosos cuidados para que aquela missão não fosse falhar. E Cristo não falhou. Quem ainda continua falhando somos nós. Mas ainda dá tempo da gente estudar, da gente se aperfeiçoar. E aí amanhã a gente continua com a terceira parte, onde eles vão ter com o Lauro novamente.